assim, se ficar alguma dúvida ou algum me disse num dia, vocês tiram dúvidas no outro, né? Vocês podem aí tirar as dúvidas no outro dia seguinte, né? Que a gente está aqui para isso mesmo. Então, quem tiver dúvida sobre a aula de ontem, estudou alguma coisinha, no final da aula a gente resolve isso também, certo? Então, a gente vai ficar bastante amiguinho com esses encontros semanais em duplicidade. Deixa eu pegar aqui os nossos slides. Eu achando que estava preparando a aula para outra turma. Eu começo a preparar a aula, eu me. Mais uma vez, então, bem-vindos. Parabéns por escolher fazer a diferença. Bom semestre, bons estudos a todos. Quem não estava na aula de ontem e não viu esse slide, é o nosso slide inicial de boas-vindas para o semestre, né? Para vocês se sentirem acolhidos, né? Por mais que a gente não esteja em sala de aula, eu acho que, em parte, todo mundo acostumou um pouco com esse online, né? Todo mundo está em casa, esborrachado no sofá ou na cama, né? Ah, com a câmera desligada para o professor não ver. Tem gente até tomando uma cervejinha, que eu já vi gente fazendo isso no meio da aula, né? Então, cada um no conforto do seu lar, eu também aqui no conforto da minha casa, só que no meu quartinho aqui no apartamento, né? Por enquanto, um apartamento é o que a gente tem para hoje aqui para vocês de fundo. Não tem nada muito bonito. Ainda vou colocar alguns azulejos ali para fazer um fundo bem bonito para os alunos. Mas é isso, né? Vamos começar mais um semestre. Do mesmo jeito que a gente começou em Tecnologia 2 ontem, a gente vai conversar hoje com uma matéria com um nome um pouquinho maior. A gente vai falar hoje de análises físico-químicas, só que essas análises são específicas, né? Físico-químicas e microbiológicas específicas para alimentos, tá? E aí, no decorrer dessa aula de hoje, vocês vão entender por que o farmacêutico tem a possibilidade de trabalhar com alimentos, né? Eu sempre digo que se uma pessoa tem possibilidade de fazer um medicamento, por que não um alimento? Tá? As técnicas de controle de qualidade para medicamentos são mais rígidas do que as de alimento. Então a gente consegue sim utilizar as mesmas técnicas que nós utilizamos para a medicação nos alimentos. Lógico que os alimentos vai ser um pouco mais simples, um pouco mais fácil, né, as técnicas utilizadas. Só que o rigor de estudo para você entender a estrutura química dos alimentos e como esses alimentos interagem no corpo, pode ser um pouquinho complicado, porque a gente entra um pouco na química do alimento. Né? Hoje mesmo, essa aula é sobre a química da água. Né? Vocês vão ver que tem alguns detalhes que são um pouco mais puxados, que a gente precisa entender a fundo como é que essa água funciona dentro dos alimentos. Né? Por que a gente tem que estudar a água? E a gente pode extrapolar isso também para os medicamentos. Quanto mais água no medicamento, mais complicado é de você trabalhar com ele, mais complicado é de você dar uma validade para esse medicamento. Então a gente vai aí apresentar agora a disciplina, o plano de ensino para a gente começar bem o semestre, tirando as dúvidas do que realmente vocês vão estudar, do que vocês precisam saber. E a gente começa perguntando o que é bromatologia. Já ouviram falar desse nome? Alguém já ouviu falar em bromatologia? Não. Não. Bromatologia, né? Esse nome, deixa eu só anotar aqui, sexto, sétimo, bromato. Esse nome é muito conhecido pelos nutricionistas, né? Que por sinal eu sou casado com uma nutricionista, né? Caso vocês precisem de uma dúvida mais específica sobre alimentos, eu vou perguntar para minha esposa, que ela é nutricionista, e aí ela tira alguns detalhes que o farmacêutico não entra. Então, o nutricionista, quando estuda essa matéria, ela tem esse nome bonito de bromatologia, né? Bromatologia nada mais é do que uma palavra derivada do grego, que vem de bromatos, alimentos, ou dos alimentos, e logos, estudo. Então, bromatologia é estudo dos alimentos, ou seja, uma ciência que estuda os alimentos. Né? Então, a ciência que vai a fundo nos alimentos é a bromatologia. Tá? Então, a gente vai aqui pegar uma parte da bromatologia, porque a gente não vai, por exemplo, estudar todo o mecanismo,
como que se diz, a bioquímica do alimento no corpo humano, né? A gente não vai ter esse estudo aprofundado, né, que a bromatologia traz, de toda essa bioquímica do alimento, que a nutrição, quando estuda alimento, ela estuda da mesma maneira que o farmacêutico estuda o medicamento. Então, o alimento ele é todo digerido, ele é desassociado suas moléculas dentro do corpo, né, absorvido e utilizado para certas funções, e tudo isso entra na bromatologia. Então nós vamos pegar uma parte da bromatologia que são as análises físico-químicas e microbiológicas dos alimentos, mas também pode se chamar de bromatologia, tá? Ou bromato, né, dependendo aí do que vocês quiserem colocar no caderno para isso. E estudar alimentos para quê? Tá? Começou muito tempo com a Revolução Industrial, a produção de alimentos aumentou bastante. Tá? A quantidade de carne que a gente consome hoje é muito maior do que os nossos pais, os nossos avós consumiam. A gente vê o pessoal aí que vai para academia, né? O pessoal malhado mesmo, todo moldado aí na proteína, come uma carne de frango que é uma beleza, né? Então, por questões genéticas dos animais, os processos de produção dessa carne, os processamentos de carne melhoraram bastante, tá? E a gente conseguiu, eu estava vendo esses dias Globo Rural, que eu vejo o Globo Rural que está completando aí seus 40 anos, eu acho que o Globo Rural está completando 30 ou 40 anos, falando que nesses 40 anos a produção de alimentos no Brasil triplicou, a quantidade ou a possibilidade de se fabricar alimentos no país triplicou. E a área de produção, ou seja, o pasto, a quantidade de área que você tem para plantar, ela diminuiu, porque teve um aumento da cidade, né? As cidades cresceram, diminuiu-se a área de plantio e aumentou a produção. Como que fez isso? Estudos genéticos, modificações genéticas nas plantas, genética natural, genética de seleção natural ou por, como é que se fala? Né, biotecnologia, né? A biotecnologia também ajudou bastante nessa produção de alimentos, e isso deu para o mercado uma quantidade enorme de produtos. Então, esses produtos podem ser falsificados, podem mudar validade. Para quem toma cerveja aí, tem gente que compra cerveja barata, né, aquela cerveja que é puro milho, e coloca o rótulo da puro malte nela. Então a pessoa toma achando que é puro malte, né, porque já está ali na 10ª cerveja no bar, só quer que venha uma gelada, no outro dia passa mal, porque mistura cerveja boa com cerveja ruim, falsificada. Então a gente precisa estudar alimentos para saber detectar essas falsificações. É uma das coisas que são necessárias no dia de hoje, pela quantidade de pessoas produzindo alimentos. Tá? E outra coisa que me incomoda bastante é que se a via de administração de alimentos, que é a via oral, né, nós alimentamos pela boca, existe também outras vias de inserção de alimento, que é a via enteral e parenteral, que quando a pessoa tem algum problema de deglutição, você pode passar por sonda ou intravenosa, né? Então tem alimentos também que o farmacêutico pode trabalhar na parte parenteral e enteral, mas a via de administração mais comum de alimentos seria via oral, né? Via pela boca, que é a mesma via de ingestão de medicamentos. Então, se você tem um controle de qualidade tão rigoroso para a produção de um medicamento que vai ser ingerido por via oral, por que você não tem tanto controle de qualidade para os alimentos? Né? Boa parte das intoxicações que ocorrem mais por alimentos do que por medicamentos. Né? Então o farmacêutico pode sim colocar o dedinho dele ali para ajudar, principalmente nas questões de controle de qualidade de alimentos. Tá? Você vê ali aquela pessoa vendendo alimento ali na esquina da rua, no centro da cidade, que tanta pessoa passando em volta com Covid e tudo mais, né? Com todas aquelas micro-organismos que estão no centro da cidade, e a pessoa tá ali vendendo churros, vendendo cachorro-quente, vendendo a pipoca, o salgadinho naquela banquinha. Será que aquilo está na temperatura certa? Será que aquilo foi produzido com a higiene necessária? Será que aqueles alimentos estão com a validade correta? Tudo isso fica em dúvida, né? Imagina se fosse medicamento, se fosse possível vender medicamento dessa maneira, cada um fabricando o seu, vendendo as garrafadas. Já foi um dia.
tá? Existem países que isso é tradição, países como a Índia, como a China, têm os mercados onde as plantas medicinais são vendidas assim como alimentos, tá? E ficam ali expostos ao tempo, à validade. E depois eu posso até mostrar algumas fotos e imagens que eu já vi na internet desses países, né? E o quanto que a regulação no Brasil ajudou a gente a ter mais segurança nos medicamentos. E os alimentos estão no mesmo caminho, né? As pessoas estão solicitando cada vez mais rigor na questão da produção de medicamentos. A gente está passando, por exemplo, numa época de pandemia, onde boa parte das pessoas pede delivery, né? Está utilizando aplicativos para pedir comida, porque muitas vezes não tem condição de ir no mercado, ou por comodidade, para não sair de casa, para evitar. Então, toda essa preparação do alimento e como ele chega para você tem que ser pensado de forma a ter-se uma qualidade e uma higiene para chegar na pessoa. E a gente precisa estudar isso para ficar cada vez mais craque nesses detalhes, né? Bom, então a gente estuda isso porque a análise dos alimentos e seus componentes químicos naturais ou adicionados de maneira intencional ou acidental, né? Então, a gente vai analisar os alimentos, qual que é a química daquele alimento, o que, que tem ali dentro, qual que é a química natural que veio da natureza naquele alimento, o que, que foi adicionado de forma intencional naquilo, ou de maneira acidental, né? Caiu sem querer, né? A gente fala muitas vezes que a pessoa, nossa, o seu bolo ficou uma delícia, errou a fórmula. Às vezes a pessoa erra e cria um alimento totalmente diferente e melhor, não sabe mais como é que fez. E nas análises bromatológicas a gente consegue avaliar isso daí. O estudo dos fundamentos para uma alimentação equilibrada, a partir do conhecimento da função dos componentes dos alimentos no organismo. Então, como que a gente pode ter uma boa alimentação conhecendo os componentes dos alimentos? A pessoa fala, mas eu como saudável. Será que realmente aqueles alimentos processados, todos os componentes daquele alimento processado são realmente saudáveis? Né? A gente tem estudos aí, por exemplo, que diz que alguns adoçantes podem ser potenciais cancerígenos, alguns corantes também. Então, tudo isso pode ser estudado para a gente ter uma alimentação cada vez mais equilibrada e saudável com relação aos alimentos. Promoção de normas e legislações adequadas para assegurar a qualidade dos alimentos e conter fraudes. A gente falou isso bastante aqui já, né? Eu entrei a aula falando sobre fraudes em alimentos, né? Fraude em cerveja, fraude em chocolate, a gente tem fraude em vários níveis dos alimentos, né? Você tem ali uma porcentagem de cacau no chocolate que está no rótulo, mas na realidade tem mais gordura do que cacau no chocolate. Então, tudo isso tem-se algumas normas que asseguram que algumas porcentagens de certos componentes têm que estar presentes naquele alimento X ou Y, dependendo do alimento, tá? E contaminantes também. A gente tem legislações que aceitam até uma certa faixa de tolerância na contaminação dos alimentos, tá? A gente come coisas que às vezes a gente não sabe, mas até pelo de rato, pedaços de insetos, né, dependendo da porcentagem da produção gigantesca de uma fábrica, você não consegue controlar tudo. E às vezes um pedaço de alguma outra coisa mistura ali na fórmula e é considerado normal ter uma certa porcentagem, lógico que muito pequena, desses componentes no alimento. Isso já está previsto em normas e legislações. Depois a gente vai estudar as legislações que prevêem essas porcentagens de produtos que podem ser nocivos nos alimentos ou não. Então a gente tem aí que estudar e promover sempre normas mais adequadas. A gente vê aí leis sendo propostas todos os dias, né? Então se a gente sabe que uma lei vai ser prejudicial ao, ao consumidor, a gente pode entrar contra ou explicar ou tentar fazer alguma coisa para impedir que essa lei seja aprovada ou que novas leis sejam aprovadas para deixar a carne não, os alimentos mais seguros. Falei da carne porque veio aqui na minha cabeça agora a questão, por exemplo, da carne moída, né? A gente tem aí umas análises bem minuciosas, né, feitas com enzimas
tá? Que detectam, por exemplo, se no meio da carne moída tem carne de cavalo, né? Então, muitas vezes a gente pode ter ingerido carne de animais que não sejam o animal bovino, né, misturado ali na carne moída e nem prestou atenção. Só que isso pode fazer mal para a nossa saúde, né? Porque não é um animal próprio para o consumo humano, mas morreu ali, fez a sangria, misturou na outra carne, né? Muitas vezes o consumidor é enganado e não sabe que vai comer aquele hambúrguer de, de cavalo, né? Aquela carne moída tem algum traço de cavalo. Então, se a gente tem algumas análises enzimáticas que, se tiver um traço de uma proteína específica do cavalo ou de outro animal, aquele, aquele ensaio detecta que essa carne foi adulterada, certo? Bom, para a gente estudar, então, as análises físico-químicas e microbiológicas de alimentos, nós entramos em 4 unidades de ensino. Primeiro, a gente vai falar da química de alimentos, tá? Então, eu acho que a parte mais difícil a gente fala primeiro, tá? Mas as outras também não são, assim, tão fáceis, mas eu vou tentar simplificar ao máximo para vocês. Eu sei que no curso de farmácia a gente tem 3 grandes áreas, tá? Que são medicamentos, alimentos e cosméticos. São 3 áreas muito grandes que englobam várias outras coisas que a gente estuda muito no curso de farmácia. E eu sei que a maioria de vocês não quer pensar tanto assim em alimentos. Acho que são pouquíssimas pessoas que pensam em alimentos. Eu acho engraçado que os coordenadores de curso me dão sempre essas matérias onde o povo não quer pensar muito sobre isso, né? Na fibra mesmo eu trabalho com homeopatia, né? Muitos alunos torcem o nariz para a homeopatia, ninguém quer ver nem minha cara, porque não querem nem entender como é que a homeopatia funciona. Tá? Agora estou eu aqui falando de alimentos. Tá? E muita gente vai torcer o nariz porque a química dos alimentos é muito parecida com a química dos medicamentos, com a química geral. Né? Ela é bem parecida com várias químicas. E muita gente já pensa assim, eu vi isso no primeiro período, não quero ver mais. Mas a farmácia é química, os mecanismos do corpo humano são químicos, e a ingestão de medicamentos, de alimentos também é um processo químico. Então a gente tem que estudar sobre a química de alimentos, sim. Bom, a segunda parte a gente vai falar de análises físico-químicas de alimentos, né? Então a parte físico-química de alimento a gente vai falar na parte 2. E aí essas duas grandes unidades são os assuntos que a gente vai ter para a nossa primeira VA, certo? Disciplina de nível 2, tá, pessoal? E aí a gente começa a segunda VA falando da microbiologia de alimentos, tá? E na nossa quarta unidade e finalzinho da segunda VA, a gente vai falar das análises microbiológicas de alimentos. Então a gente fala da química, análises físico-químicas. Fala da microbiologia, análises microbiológicas, fechando, todo mundo passa, todo mundo vai ser feliz depois do semestre. Todo mundo passou porque estudou bem esse semestre. Vamos lá. Do que a gente vai falar na unidade 1? O que está programado para a gente falar? A química de alimentos envolve a química da água, que a gente vai começar a falar dela hoje, né, o nosso assunto teórico. Macronutrientes dos alimentos, ou seja, macro, aquilo que é grande nos alimentos, e quando a gente fala grande, a gente fala, por exemplo, de moléculas grandes, como proteínas, a gente fala de lipídios, né? Então são moléculas bem grandes, macronutrientes, e micronutrientes, na seção 3 dos alimentos, e alguns aditivos alimentares. Então, essa parte teórica aí, química da água, macro e micronutrientes para a parte de química de alimentos. As competências dessa unidade é ser um profissional capaz de entender os principais constituintes que estão presentes nos alimentos e o que as alterações nesses constituintes podem causar nos alimentos, aplicando esses conhecimentos nas análises de produtos alimentícios no contexto da indústria de alimentos e áreas afins nas práticas profissionais. Tá? Então, quando a gente altera, por exemplo, a quantidade de água, quando a gente seca um alimento, o que pode acontecer com ele? Ele pode melhorar, ele pode piorar, ele pode ser reconstituído. Tá? A gente tem muito alimento aí achocolatado instantâneo. Na hora que você coloca ele no leite, ele reconstitui aquilo ali como se fosse um medicamento. A gente estava falando disso na aula ontem, né, sobre a reconstituição de medicamentos em pó.
Como resultado da aprendizagem, vocês vão poder compreender a composição química da água, suas particularidades, os macros e micronutrientes e os aditivos nos alimentos. Vão conhecer a composição dos alimentos, bem como as reações que ocorrem entre os mesmos e os aditivos utilizados durante a produção de alimentos. Então, a partir de hoje, quando vocês forem aí para a cozinha, vocês vão pensar no alimento, o que está acontecendo ali na hora que você está fritando um ovo, por exemplo. O que acontece? Por que o ovo fica branco? Né? O que aconteceu ali? Desnaturou a proteína. Desnaturar a proteína. O que é desnaturar uma proteína? Proteína é um processo ali, uma molécula que está toda enroladinha. E aí você desnatura, ela abre todinha, formando aminoácidos, dá aquela coloração branca. Então, toda essa química e como isso acontece, vocês vão poder pensar nisso, né? Capaz vai até sair um Masterchef aqui da turma, né? A pessoa que gostar muito pode utilizar a química dos alimentos a seu favor. Reconhecer a importância dos Professor, conhecimentos sobre a estrutura. Oi? tem alguns alunos falando que não estão conseguindo entrar na aula. Tem alguém para o senhor aceitar aí para entrar? Deixa eu dar uma olhada aqui. Não, não, tá aqui tem 27 participantes já, não tem ninguém para eu aceitar. Eu liberei o acesso, peça para eles saírem e entrarem de novo no Teams, tá? Ok. Geralmente pode ser alguma coisa assim, mas está liberado para todo mundo entrar. Pensei que era algum Masterchef já querendo. Bom, reconhecer a importância dos conhecimentos sobre estrutura, função e influência da água e aditivos alimentares na estabilidade dos alimentos. Tá? Por que você tem uma validade específica? Por que você compra presunto lá no Carrefour e você deixa ele 3 dias na geladeira e ele começa a feder podre? Né? O que está acontecendo ali naquele presunto? Tá? Por que ele baba? O que é aquela baba no presunto podre? Né? Então, tudo isso a gente pode entender com a química dos alimentos. Na unidade 2, a gente vai falar de análises físico-químicas de alimentos. A água em alimentos, um conteúdo prático. Os 3 conteúdos aqui são considerados práticos. Tá? Então a gente vai ver o que a gente pode levar para o laboratório, o que eu posso fazer com vocês aqui teórico. Né? Então a gente vai ver aí água em alimentos, composição centesimal e análise sensorial. Né? Então são as minuciosidades do produto, né? Como é que a parte físico-química desses detalhes podem ser analisadas em laboratório. Então está programado os 3 práticos, mas eu acho que a gente não vai conseguir fazer todos em laboratório. A gente vai ter que dar uma pensada aí que parte vai ser teórica. E as competências dessa unidade é desenvolver análises físico-químicas e sensoriais das substâncias presentes nos alimentos, considerando a composição centesimal dos nutrientes, no contexto da indústria de alimentos e para fornecer subsídios e suporte de informações a outras áreas, no contexto da tecnologia e inovação em saúde. Tá? Eu vou ter aqui o material. Essas aulas aqui vão ser bem resumidas a questão do que realmente eu preciso passar para vocês de importante, tá? Mas eu vou mandar para vocês pelo AVA também textos maiores, para vocês aprenderem mais a fundo e estudarem em casa com mais detalhes, tá? Resultado da aprendizagem, selecionar e aplicar metodologias que favoreçam a análise físico-química de alimentos, confeccionar e interpretar laudos analíticos de alimentos, tá? Você vai poder criar um laudo, né, se tiver uma empresa de fiscalização, ou interpretar um laudo que você receber de uma empresa de fiscalização, conhecer todas as etapas necessárias para a realização de análises físico-químicas de alimentos. Na unidade 3, né, unidade 3 vai ser a microbiologia dos alimentos, e aí a gente vai fazer uma introdução à microbiologia de alimentos, quais são os micro-organismos que são deteriorantes e quais são os patogênicos, ou seja, a gente tem aqueles que destroem o alimento, e muitas vezes deteriorar o alimento não é deixar o medicamento tóxico à nossa saúde. Alguns alimentos, alguns queijos até, eles precisam de micro-organismos para chegar no melhor sabor dele, né? Então a gente tem alguns produtos que precisam dessa deterioração para chegar ao seu estágio final de consumo. E alguns micro-organismos que são patogênicos, ou seja, além de deteriorar o alimento,
eles trazem algumas toxinas. Muitas vezes, a gente tem micro-organismos também que não deteriora o alimento, mas é patogênico. A gente tem, por exemplo, a toxina botulínica, né? A gente já viu aí problemas com essa toxina botulínica. Muita gente associa o palmito a essa toxina que tem um micro-organismo que pode crescer ali naquela, uh, naquela solução ali, né? Que não deteriora o produto, mas é patogênico, ou seja, ele causa um mal para a pessoa, mesmo que o produto não perca suas características de sabor do alimento, tá? Então a gente vai nessa unidade reconhecer de forma crítica os problemas causados pela presença desses micro-organismos nos alimentos, como a gente pode evitá-los, como solucioná-los, considerando os micro-organismos deteriorantes e patogênicos que podem estar envolvidos na produção e na qualidade dos alimentos. Toda hora que eu ia falar medicamento, né? Alimentos. Tá? Como resultado de aprendizagem, vocês vão saber diagnosticar problemas e elaborar planos de intervenção para solucionar problemas relacionados à contaminação de alimentos por micro-organismos. Tá? A gente vai conhecer também um processo histórico da microbiologia de alimentos e os principais micro-organismos deteriorantes e patogênicos encontrados em alimentos. Nossa última unidade, a unidade 4, a gente vai falar das análises microbiológicas de alimento. Estou passando isso aqui tudo com vocês para vocês terem uma noção geral da disciplina. Tá? Não é que a gente vai começar na unidade 4, só que algumas coisas que eu falo na unidade 1 tem link com a unidade 3, com a unidade 4, então é preciso que vocês tenham uma noção geral do que é a disciplina, para na hora que eu precisar falar alguma coisa da química da água ligada aos micro-organismos, vocês saibam que a gente vai aprofundar nisso na unidade 3 e 4. Né? E lá na unidade 3 e 4 a gente volta a alguns conceitos da química também dos alimentos para explicar algumas coisas da microbiologia dos alimentos. Tá? Então na seção 1 a gente vai fazer uma análise microbiológica prática. Na seção 2, padrões microbiológicos, que é um conteúdo teórico. E na seção 3, micro-organismos indicadores, também um conteúdo teórico. Tá? As competências dessa unidade 4 é desenvolver análises microbiológicas de alimentos, considerando os padrões microbiológicos e indicadores aceitáveis, segundo os aspectos normativos que determinam os critérios dessas análises no contexto da indústria de alimentos, para fornecer subsídios e suporte de informação a outras áreas nas práticas relacionadas à tecnologia e inovação em saúde. Resultados de aprendizagem: selecionar e aplicar metodologias que favoreçam a análise microbiológica de alimentos, confeccionar e interpretar laudos analíticos de alimentos e conhecer todas as etapas necessárias para a realização de análises microbiológicas de alimentos. Bom, esse é o nosso plano de ensino, então. Vamos começar a nossa unidade 1 com a química da água. Né? Vai falar aí sobre a química da água agora. O que é a água? A gente, desde pequeno, né, desde que a gente começa a estudar, a gente começa sabendo que a água é a maior parte do nosso corpo. Então, a maior parte da massa corporal do ser humano, né, é o solvente biológico ideal chamado água. E ele é um bom solvente, porque ele tem a sua, nas suas capacidades, né, a água tem nas suas capacidades solventes de dissolver facilmente íons. Né, os principais são esses, íon sódio, potássio e cloreto. Né, tem a capacidade de dissolver açúcares e muitos aminoácidos também. Então a gente tem muitos produtos que podem ser dissolvidos com a água. Então ela é um solvente universal e ela dissolve muitas coisas. Só que algumas coisas ela é incapaz de dissolver. Tá? Ela é incapaz de dissolver substâncias como lipídios e alguns aminoácidos. E isso permite a formação de estruturas, como membranas e diversos processos bioquímicos. A água não conseguir dissolver tudo é uma benécia muito grande. Por exemplo, a nossa pele. Nossa pele ela tem uma certa permeabilidade de água, mas ela não é solúvel em água. A queratina, que envolve o nosso corpo, né, que a gente chama de pele, geralmente
a maior parte da pele que envolve o nosso corpo é formada de queratina, essa queratina não é solúvel em água. Então, essa não solubilidade de alguns aminoácidos e lipídios, né, a gordura, é o que dá a possibilidade de ter vida, formação de vida. Né? A gente tem aí que os astronautas, quando procuram novos planetas, a primeira coisa que eles procuram é: naquele planeta tem água? Porque se tem água, provavelmente tem a possibilidade de vida, porque essa capacidade de dissolver e não dissolver algumas coisas, essa seletividade, é que dá estabilidade química para a formação de um organismo dentro das condições que nós temos na Terra, lógico. Então, na água estão dissolvidas ou suspensas moléculas, né, e partículas necessárias para o bom funcionamento celular. Há alguns reagentes e produtos de reações metabólicas, nutrientes também, assim como produtos de excreção, dependem da água para transporte no interior das células e entre as células. Então, tudo isso, né, os meios biológicos, geralmente estão em soluções aquosas, né, e geralmente são soluções salinas. A gente tem aí alguns íons dissolvidos, tá, que dão a capacidade aí dessas células se permanecerem em contato, em comunicação umas com as outras, mantendo o organismo vivo. Duas propriedades da água são especialmente importantes para a existência dos seres vivos. A primeira delas é a sua polaridade. A água é uma molécula polar. Tá? A molécula de água é não linear, com distribuição de carga de forma assimétrica. Tá? Entendam isso. A água, ela não é uma molécula plana. Quando a gente pensa no H2O, tá? O H2O ele não é escrito igual a gente vê lá no caderno O tracinho HO. Né? Ele tem uma curva, ela é tridimensional. Quando a gente pensa numa molécula, né, na química eu aprendi muito isso, a gente tem que pensar na molécula em 3D. Ela é tridimensional, ela tem uma certa nuvem eletrônica nos seus átomos, e esses átomos formam um ângulo. Né? A água tem essa forma de ângulo tridimensional. Tá? O segundo ponto que é especialmente importante para a existência de seres vivos é que a água é altamente coesiva. Ser coesivo diz que as moléculas de água interagem entre si por meio de pontes de hidrogênio. Então ela é uma molécula que é amiguinha de várias moléculas de água. Ou seja, quando você coloca água junto com água, elas se juntam. Né? E isso forma uma coesão muito grande. A natureza altamente coesiva da água afeta as interações entre as moléculas em solução aquosa. E essa capacidade da água de ser coesiva, a água ela entra muito facilmente em vários pontos do alimento, né? Então ela consegue modificar textura, modificar sabor, tá? Até um cafezinho que a gente for fazer, se colocar água demais ele fica ralo, se colocar água de menos ele fica muito amargo, muito forte, né? A bolacha, se você deixar ela aberta e pegar a umidade do ar, ela vai ficar murcha, muda a textura da bolacha, ela vai ficar mole, esquisita, né? Então tudo isso é da capacidade de coesão da água, de entrar nos lugares, de se embrenhar molecularmente e se ligar ali ao alimento ou a qualquer produto químico. Tá? Bom, ela é uma molécula dipolar, formada por dois átomos de hidrogênio ligados a um átomo de oxigênio. Então ela tem dipolo, né? Então, cada átomo de hidrogênio tem uma carga elétrica parcial positiva. Então, os dois átomos de hidrogênio são positivos. E o átomo de oxigênio, carga elétrica parcial negativa. Tá? O compartilhamento dos elétrons entre hidrogênio e oxigênio é desigual. Isso resulta no surgimento de dois dipolos elétricos na molécula de água, um para cada ligação OH. Então a gente tem esse conflito eletrônico dentro dessa molécula de água. Então esse compartilhamento de elétrons, né, que cada átomo tem a sua nuvem eletrônica, tá? Cada átomo é quase um universo, né? A gente tem aí o átomo com seu núcleo e em volta do átomo a gente tem uma nuvem eletrônica. No hidrogênio, essa nuvem eletrônica é parcialmente positiva. No oxigênio, essa nuvem eletrônica é parcialmente negativa.
E essas três moléculas, esses três átomos, dois de hidrogênio e um de oxigênio, né, tem esse compartilhamento de elétrons que é desigual. A gente vai mostrar aqui no próximo slide, né, que eu vou até passar para frente. Aqui, ó. A gente tem aqui o oxigênio, que é o maior átomo da molécula, e as cargas parciais positivas e negativas aqui sendo distribuídas dentro dessas nuvens eletrônicas de átomos dentro da molécula. Bom, o ângulo de ligação entre os hidrogênios e o oxigênio é de 104,3. Aqui na nossa figurinha foi arredondado para 104,5. 104,3 ou 0,5. Esse é o ângulo, né, que está os dois átomos de hidrogênio distantes do átomo de oxigênio. Isso é para dar estabilidade eletrônica à molécula, tá? Então eles têm esse ângulo aqui para que essa distância dá uma estabilidade eletrônica a essa molécula. Isso torna a molécula eletricamente assimétrica e produzindo os dipolos elétricos. Ao se aproximarem, as moléculas de água interagem, pois a carga elétrica parcial positiva do hidrogênio de uma molécula atrai a carga elétrica parcial negativa do oxigênio, de outra molécula de água adjacente. Isso resulta em uma atração eletrostática denominada de ponte de hidrogênio. A gente pode ver esse esquema aqui na figura bem interessante, tá? Porque a gente tem aqui as cargas elétricas parciais do hidrogênio positivas e a carga elétrica negativa parcial do oxigênio. Então, se chega outra molécula de água aqui, você está vendo aqui que o oxigênio ele se estabiliza com outra molécula de água aqui negativo com positivo, como se fosse um ímã, tá vendo? Aí as moléculas ficam mais agregadas, ou seja, coesas. Isso é a coesividade da água, tá? Para se ter uma estrutura bem formada desse esquema aqui, a gente vai precisar de 4 moléculas de água. Uma ligando aqui, outra aqui, uma aqui do lado, outra aqui embaixo, formando uma estrutura tetraédrica, estabilizada por pontes de hidrogênio. Então, essa daqui, essas 3 linhas azuis, é uma ponte de hidrogênio, tá? Que é formado com a carga elétrica positiva parcial do hidrogênio com a carga elétrica negativa parcial do oxigênio de outra molécula. Então a água, as várias moléculas de água, elas se estabilizam numa forma tetraédrica, então são 4 moléculas de água para se ter uma estabilidade, tá? Entre si ali para ficar de boa nessas questões elétricas, né? Elas conseguem ficar mais tranquilas. A molécula de água sozinha, ela tem cargas parciais muito soltas, então ela precisa de outras moléculas aqui para se estabilizar através dessas pontes de hidrogênio. Bom, falando de esquentar ou esfriar essas estruturas, tá? A água tem ponto de fusão, ebulição e calor de vaporização mais alto do que outros solventes comuns. E essas propriedades incomuns ocorrem devido à atração entre as moléculas de águas adjacentes, que oferecem à água líquida grande coesão interna. Então, voltando aqui, se você tem uma estrutura tetraédrica, tá, com 4 moléculas de água e uma estabilização por ligação de hidrogênio, tá, dificilmente essas moléculas vão se separar muito fácil. Você vai precisar colocar muito calor para você conseguir separar essas moléculas e evaporar elas, por exemplo, né? Então, a água, ela para aumentar 1 grau Celsius na água, você precisa fornecer muito calor para essa estrutura aqui, né, se movimentar. É como se fosse 4 moléculas aqui bem firmes e 4 molas aqui ligando elas, que são as pontes de hidrogênio. Tá? Quando você coloca o calor, essas molas vão se desestabilizando, essas moléculas vão mexendo, até elas conseguirem se soltar e evaporar. Tá? Mas para isso acontecer, é muito mais difícil, por exemplo, do que com o álcool. O álcool, uma faísca de fogo, você explode, você pega fogo, né? Então ela se destabiliza muito fácil, a molécula de álcool.
né? Ela evapora muito fácil. Você passa ela na mão aqui, o calor da mão evapora as moléculas de álcool. A água não, ela é coesa, ela tem várias moléculas juntinhas aqui. Se você joga na mão, esperar evaporar vai demorar, tá? Aqui a gente tem uma comparação, né, de alguns solventes com a água, né? A gente tem aí ponto de fusão, ponto de ebulição e calor de vaporização. Olha o quanto a água é acima dos outros, né? A água tem um ponto de fusão zero, tá? Se você tem o metanol, por exemplo, para você conseguir metanol sólido, você precisa baixar a temperatura para menos 98 graus. Etanol, você precisa baixar para 117 graus negativos, né? E propanol aqui, vários outros produtos, né, com o ponto de fusão bem baixo. Benzeno, você consegue solidificar ele a 6 graus Celsius. Você não precisa nem ter uma, uma, uma temperatura negativa. Para ponto de ebulição, então, a gente tem aqui algumas diferenças também. Né? Aqui a água é a 100 graus Celsius, tá? E os outros produtos aqui, ó, metanol 65, bem menos que a água. O álcool, ele começa a entrar em ebulição com 78 graus Celsius. Propanol 97, né, butanol 117. A gente tem aí as variações dos solventes mais comuns em relação à água. Por que, que a água congela a zero e faz ebulição a 100 graus Celsius? Porque o cara que inventou a métrica, né, foi os graus Celsius, né, Celsius inventou essa métrica, definiu que quando a água congelasse seria zero, quando ela entrasse em ebulição seria 100. Então isso é algo que foi parametrado por seres humanos, não é algo que veio da natureza e calculou lá, não, ponto de fusão vai ser zero. Ponto de fusão é com relação à água sempre. Então a água tem ali zero, ponto de ebulição 100, porque isso foi um parâmetro colocado por seres humanos. Né? A gente tem outras escalas, como por exemplo a escala Fahrenheit. Eu acho que vocês já estudaram isso no ensino médio. Bom, ainda falando de água com relação à temperatura, tá? Quando a gente fornece uma quantidade de energia suficiente, né, as moléculas na superfície pode passar em grande número para a fase de vapor, né, ou seja, para a temperatura de ebulição. Então a gente precisa fornecer energia para aquele sistema que está coeso começar a se movimentar. O que acontece com as moléculas quando a gente fornece aquecimento? A gente fornece aquecimento, as moléculas recebem energia. Só um minutinho, por favor. Então a gente fornece energia e essas moléculas começam a ter energia cinética. Então a gente fornece para ela calor através do fogo, então elas começam a se movimentar. Né? Quando elas se movimentam, elas vão separando dessa coesão, né, que elas têm, até ela chegar no ponto que pode evaporar. Né? Então a gente fornece isso. E quando a gente resfria a água, a gente consegue estabilizar cada vez mais essa coesão entre as moléculas. Então a gente diminui ali a energia cinética entre essas moléculas de água, ela vai parando, parando, parando e ficando cada vez mais coesa, dura, até formar o gelo. Então a gente tem essa diferença na temperatura. Quando a gente aquece, as moléculas começam a se movimentar, e a gente nota muito isso quando vai esquentar a água para o café, né? E começa a surgir aquelas bolinhas, é as moléculas de água se movimentando e perdendo a coesão para virar vapor. Quando a gente congela, elas vão ficando cada vez mais coesas até formar o cubo de gelo. Tá? Então, quando a gente resfria uma massa de água, a energia do sistema está sendo gradativamente diminuída, e também os movimentos moleculares. Menos pontes de hidrogênio são rompidas por unidade de tempo e mais pontes de hidrogênio são formadas. A gente tem aqui a estrutura da água e as pontes de hidrogênio no gelo. Né? Então, quando a gente tem um gelo, a gente tem aqui as moléculas de água bem paradinhas, tá? As pontes de hidrogênio bem coesas. Você está vendo aqui que elas formam essa estrutura tetraédrica, né? E aí forma de uma forma bem rígida o gelo, tá vendo? Assim que ela fica quando a gente abaixa a temperatura. Quando a gente vai esquentando, isso daqui começa a ficar
Essas pontes de hidrogênio azuisinhas aqui, ó, começam a ficar cada vez mais moles, vão se soltando, soltando, até a gente chegar a 100 graus Celsius, que ela não vai embora, libera a água que ela quer evaporar. Bom, quando a quantidade de energia fornecida à água for suficiente, as moléculas da superfície poderão passar em grande número para a fase de vapor. Tá? E aí a gente chega na temperatura de ebulição. Isso aqui eu já falei para vocês. Né? Quando a gente esquenta, vapor, e quando resfria, a gente vai fazer o gelo aí com mais pontes de hidrogênio. Slide repetido esse, desculpa. Bom, estudamos aí as estruturas químicas da água, agora a gente vai passar para a água e os seres vivos. O que a água tem de tão importante nos seres vivos? Né? Algumas funções, começamos falando aí das funções da água no organismo. Primeiro, manter a temperatura corporal. Tá? Então a água, por ser uma estrutura bastante coesa, ela consegue manter a temperatura do corpo estável. Tá? Não só do corpo, quando a gente fala assim da mecânica, por exemplo, né? Quem tem carro aí já precisou encher a água do radiador. Né? O que a água do radiador faz? Ela mantém a temperatura do motor constante, para não deixar o motor esquentar demais e fundir o motor. Então, a água ela é um fluido que ela consegue manter a temperatura corporal. E dentro de determinadas pressões, como por exemplo a pressão que a água tem dentro do motor do carro, ela consegue manter uma temperatura bem ajustada ali para o motor continuar funcionando e não aquecer demais, sobreaquecer o motor, né? Superaquecer o motor. Então a água faz isso também no nosso corpo. A água que tem no nosso corpo, ela mantém a temperatura corporal e mesmo o nosso corpo trabalhando com o físico, né? Fiz ali 30 quilômetros de bicicleta, depois eu fiz 10 de natação, depois eu fiz tarará de corrida, fiz um triatlo, né? Meu corpo ele não se desgasta tanto porque ele tem água coesa ali, mantendo a temperatura corporal. O suor, ela trabalha resfriando, né? E tudo isso ajuda a manter a vida. Ocorre também como função da água no organismo o transporte de nutrientes e de produtos de degradação. Então, tudo aquilo que nós ingerimos e é de nutriente precisa ser dissolvido e desagregado para que seja dissolvido na água e absorvido por nossas moléculas. E tudo aquilo que as nossas moléculas também produzem, né, de toxina, de produtos reacionais que são tóxicos e que não são interessantes para o nosso corpo, também precisam ser diluídos na água e depois eliminados, seja na urina ou nas fezes ali que tenha um pouco de água. A água é um reagente no corpo nosso, tá? Um meio de reação. Então as reações bioquímicas ocorrem num meio aquoso, tá? Boa parte das moléculas está dissolvida na água e a gente precisa dessa água para que elas reajam, que essas reações bioquímicas ocorram, com auxílio muito especial das enzimas, né? As enzimas elas aceleram reações e mantêm o nosso corpo vivo, e essas reações enzimáticas ocorrem em meio aquoso, tá? E ela também traz estabilidade na conformação de polímeros. Né? Polímeros são grandes cadeias, né? Geralmente gelatinosas, né? Que formam aí estruturas e meios moleculares, né? Das células. O hacker está entrando no meu computador de novo. Bom, a água no organismo ela é ingerida dos próprios alimentos. Né? Então a gente pode ingerir a água, a gente pode obter essa água dos alimentos e também da oxidação metabólica que ocorre no nosso corpo. A gente pode produzir um pouco de água também dessa oxidação metabólica, mas é pouquíssimo. A maior água do nosso corpo ela chega através daquilo que nós ingerimos e dos alimentos que consumimos. Um indivíduo ingere em torno de 2/3 de bebidas e 1/3 de alimento sólido. Então, 2/3 daquilo que a gente ingere é água e tem água dissolvida no meio dos alimentos, né? E 1/3 alimentos sólidos. É padrão que um indivíduo de 70 quilos precise de aproximadamente 2 litros de água por dia, né? Para que o seu corpo tenha uma boa estabilidade bioquímica nessas reações. Se você toma menos água,
seu corpo vai ter uma maior concentração de produtos sólidos, de toxinas, e você não vai conseguir expelir isso com facilidade. Isso pode ser acumulado em células adiposas, em gordura, né? Seu corpo pode também, por um mecanismo de defesa, fazer uma retenção hídrica e você ter aquele aspecto mais cheinho, porque você não está ingerindo água corretamente. Quanto mais água você ingere, mais esses líquidos circulam, mais as toxinas saem do seu organismo e mais fácil é para, por exemplo, perder peso. Né? Por isso que as pessoas indicam a ingestão de água para perca de peso. Bom, a água nos alimentos. Nos alimentos, ela vai influenciar na textura, na aparência, no sabor, na deterioração química e biológica dos alimentos. Tá? Falando em deterioração dos alimentos, quanto maior o teor de água, mais fácil é desse alimento se deteriorar. Então, se aumentar o teor de água bastante, aumenta a sensibilidade de deterioração. É mais fácil deteriorar um alimento que tenha muita água. Tá? E a gente, como método de preservação dos alimentos, isso baseia-se na remoção de água, porque quanto mais água, mais fácil deteriorar, então é melhor a gente tirar um pouco da água. Então são utilizados métodos como secagem, congelamento, né, você diminui a mobilidade da água para evitar que ela tenha essa atividade constante de deterioração, e adição de solutos. Você pode adicionar solutos nos alimentos também para diminuir o teor de água livre. A adição de solutos seria, por exemplo, você colocar a quantidade de sal. Né? Muita gente, antigamente, antes de se ter geladeiras, as pessoas faziam isso com a carne, né? Salgava a carne para fazer uma retirada da água, diminuir a concentração de água e ela durar por mais tempo, né? O charque, a carne de sol, né? Você tira a água da carne para que ela dure por mais tempo. Quando você retira a água de um alimento, você diminui, por exemplo, as reações enzimáticas. E as reações enzimáticas podem deteriorar o alimento, né? Então, a adição de solutos como sal ou açúcar, né? Você fazer ali uma geleia da fruta, né? Você aumenta o tempo de vida útil dessa fruta porque você está adicionando soluto, açúcar naquela composição, e a água ali não vai ter muito espaço para a formação de micro-organismos. A influência e ocorrência da água no alimento. Né? O conteúdo hídrico dos alimentos é variável. Na carne, por exemplo, a gente tem de 50% até 75% de água. Nos vegetais verdes, 95% desses vegetais é água. E tem um grande número de alimentos sólidos que contém mais de 50% de água. Você olha aquilo ali, aquela bolacha ali sequinha. Na hora que você vê e faz o estudo dela, ainda tem naquela bolacha ali 50% de água. E essa água que está nos alimentos, ela pode ser classificada. Tá? Quando ela se liga a um sólido, essa água vai alterar as propriedades da própria água e as propriedades do sólido. Então, quando a água vai se ligar a qualquer coisa sólida, ela muda as suas propriedades e a do produto. E a gente classifica essas águas em água livre, água ligada e água capilar. São as águas que podem estar adicionadas a um alimento. A água livre, ela apresenta as mesmas propriedades da água pura. Então, nessa água livre pode ter crescimento de micro-organismo, reações enzimáticas. Ela não flui livremente nos alimentos quando o mesmo é cortado. Então, ela está livre no alimento, tá? Mas quando você corta ele, ela não flui livremente. Tá? Oi? Pode fazer uma pergunta fora do contexto? Não, pode fazer à vontade. É sobre estágio de assistência farmacêutica. Ah, O senhor que vai realizar? não, esse estágio não é comigo. Então, uma bagunça, porque tá falando que é o senhor realizar para quem não fez no quinto período, que tem que fazer. Não, não é comigo, não. Paulo, não é o Bom, senhor? sou, mas aqui nos estágios, deixa eu ver aqui, que a Dayana me passou, programas estratégicos, farmácia hospitalar,
e drogaria dispensação. Não é nada. Assistência farmacêutica, será que ela me passou isso? Eu vou confirmar com ela, mas eu não estou sabendo desse stencil. Eu mandei um e-mail, Dependente né? das... Porque a Juliane parece que vai realizar do quinto e sexto. E aí do sétimo, que deveria ter feito no quinto, seria o senhor. Aí eu não sei também. Tá confusão. É, Professor, aproveitando o gancho, esse de programas estratégicos, então, é com o senhor. isso, programas estratégicos é comigo. Você vai falar dele que dia, para que turma? Porque, assim, eu vou pegar ele, eu sou do 6º período. Uhum. Só que aí o meu representante ainda não sabe me falar nada, eu queria saber quando é que você vai falar sobre ele. Então, essa semana ainda eu estou programando as reuniões de estágio para sexta-feira, que eu dou a aula de segunda a quinta, né? Só sexta que eu tenho dia livre. Aí eu estou Ah, programando tá. o matutino sexta de manhã para o noturno sexta à noite, tá? Ah, sim. Tá Só bom. que eu já estou falando um pouquinho, por exemplo, no final dessa aula a gente pode conversar um pouquinho sobre o estágio. Tá bom, então, tudo bem. Tudo Obrigada. bem. De nada. Onde a gente estava aqui? Deixa eu voltar. Ué, saiu. Deixa eu voltar aqui minha apresentação. Nós estávamos falando então das águas, né? A gente tem água livre, água ligada e água capilar, que são as águas que tem aí nos produtos. A gente tem a água livre, que é aquela água que tem as mesmas propriedades da água normal. A gente tem a água que é ligada quimicamente, né? A água em contato com solutos, mobilidade reduzida, tá? Não congela a menos 4 graus, a quantidade muito pequena no alimento, não é favorável ao crescimento microbiano e sem reações enzimáticas também. É aquela água que é ligada na química do alimento. Tá? A gente tem muito isso nos medicamentos, né? A gente fala muito aí da dipirona monoidratada. Né? O que é isso? É uma água ligada ali quimicamente à molécula de dipirona. Não é uma água que vai destruir a molécula. Ela precisa estar ali por questões de estabilidade. Na água quimicamente ligada, a gente tem algumas classificações também quanto ao grau de ligação dessa água ligada às moléculas dos alimentos. A gente tem a água constitucional, que é aquela ligada mais fortemente aos constituintes do alimento, ou seja, faz parte daquela molécula ter essa água constitucional. A gente tem a água vicinal, que é a próxima camada de água, adjacente à água constitucional. Então a gente tem a água ligada nos alimentos, uma camada de água vicinal, que é uma água adjacente, aí é mediana, ela não é tão forte, mas não é tão fraca, e a água multicamadas, que tem uma menor quantidade e uma ligação mais fraca aos alimentos, todas ligadas quimicamente aos alimentos. E por último, a água capilar, que é um confinamento físico em capilares com pequeno diâmetro. Essa água tem uma mobilidade reduzida e uma baixa pressão de vapor de água pura. Né? Então ela fica ali confinada, é como se ela entrasse nos buraquinhos moleculares do alimento e fica ali presa dentro dessa água capilar. Só para ter uma ideia, vocês já viram o mecanismo da pipoca? Vocês sabem como é que funciona uma pipoca? Por que ela estoura e forma o milho, forma a pipoca? Alguém pode me explicar? Ou ninguém nunca estudou sobre isso? Não, professor. Por conta da água? Isso tem a ver com a água. Existe a linhagem do milho de pipoca, é uma linhagem especial. Ele seca. Só que quando ele seca, fica ainda um pouco de água no meio desse milho, lá dentro do milho. Então, quando você esquenta a pipoca, você ferve essa água que está lá dentro e ela vai criando ali uma vontade de sair. Ela vai, né, expandindo como se fosse uma panelinha de pressão. Quando você coloca uma energia correta, ou seja, aumenta muito o calor desse milho, essa água explode de dentro para fora, formando a pipoca. Então, um pouquinho de água, tá?
menos de uma gota, moléculas de água que estão ali dentro desse milho, fazem ele estourar e formar a pipoca. Por isso que quando você tira a pipoca do micro-ondas e abre, sai aquele vapor de água. Né? É a água que saiu de dentro do milho. Né? Só como informativo para vocês verem o quanto que a água é importante na formação dos alimentos. Tá? E aí a gente tem a capacidade de ligar da água, né, que é um termo utilizado para descrever a habilidade de uma macromolécula aprisionar uma grande quantidade de água, prevenindo a exsudação. Né? Exsudação é quando o alimento começa a suar. Né? Então, algumas moléculas prendem água para que o alimento não perca água, evitando que o alimento libere essa água como se fosse um suor, que seria essa exsudação. Essa água não flui livremente, mas ela é facilmente retirada por secagem, ela é convertida em gelo no congelamento e é a principal fração presente nos alimentos. Qualquer alteração na sua quantidade ou forma de ligação com sólidos afeta a qualidade do alimento. Eu mesmo comprei uma marmita congelada que tinha cenoura, né? O que essa marmita fez? Foi congelado, né? Então, aquela água que foi ligada à cenoura, ela congelou. Quando eu descongelar, ela não vai ter a mesma forma natural da mesma hora que você cortou a cenoura. Aquela água vai se alterar, ou para mais ou para menos, porque você descongelou. Geralmente é para menos, né? Ela vai se perder com facilidade. E o sabor da cenoura vai mudar. A cenoura vai ficar parecendo uma borracha. Quando você congela a cenoura e descongela, você altera essa água de exsudação. E aí a textura da cenoura, em vez de ficar aquela textura durinha da cenoura que acabou de ser cortada, ela vai virar uma borracha. Tá? Existem também substâncias que são hidrofílicas e hidrofóbicas. Hidrofílicas são aquelas ligações iônicas de polo covalente, tá? Que têm afinidade pela água, ou seja, hidrofílica. Né? Alteram a estrutura e mobilidade da água, estrutura e reatividade das substâncias hidrofílicas. Então, ela é altamente favorável à água. Hidrofílica, ela se une à água com muita facilidade. Já as hidrofóbicas têm afinidades por meios hidrofóbicos e não têm muita afinidade com a água, ou seja, a hidrofóbica ela repele a água. Isso é interessante que a água interage com grupos polares neutros, ou seja, sem cargas, capazes de fazer pontes de hidrogênio, e é mais encontrado em alimentos essa interação. Quando a gente adiciona na água substâncias hidrofóbicas, a gente consegue formar hidratos de alatratos, que são semelhantes a cristais de gelo. Então você coloca na água e forma como se fossem cristais. Ou micelas. As micelas são geralmente formadas por proteínas, mas também por lipídios. Então você consegue fazer cremes e emulsões, como por exemplo maionese. A maionese é uma emulsão micelar de água e óleo. Então a gente consegue fazer micelas porque são produtos hidrofóbicos que não se misturam com a água, mas dentro de uma certa estabilidade, com o emulsionante correto, a gente consegue formar micelas e fazer aí a maionese. Para terminar nossa aula, nossos assuntos, né, a gente vai falar aí finalmente da atividade de água. Né? A atividade de água, o que significa isso? É o quanto de água está disponível no alimento, ou seja, a intensidade com que a água está associada aos constituintes não aquosos. Então, a atividade de água é uma medida relativa ao estado padrão. A gente tem de pressão 101,35 kPa e de temperatura 25 graus Celsius, ou seja, água pura, na qual possui o valor de atividade de água igual a 1. Então, se você pegar água, só água, atividade de água é 1. Um copo de água tem atividade de água igual a 1. Se essa água está diluída no alimento, a atividade dessa água vai ser menor do que 1, porque tem algum sólido misturado ali. Os constituintes diminuem a mobilidade da água. Então, se você mistura a água com qualquer alimento, diminui a mobilidade da água, diminui a atividade de água. Tá? Então, a atividade de água é um indicador útil quando a gente precisa de saber da estabilidade de um produto e sua segurança microbiológica. Alguns fatores influenciam nessa atividade de água.
A atividade da água em um alimento pode ser reduzida pelo aumento da concentração de solutos na fase aquosa do alimento, pela remoção de água ou adição de sólidos, como, por exemplo, sal e açúcar. Então, você coloca sal para aumentar aí a concentração de solutos e diminuir a atividade de água. Açúcar também. A temperatura também influencia na atividade de água. O congelamento diminui a atividade de água, então você diminui a mobilidade da água, né? Ela vai ficando cada vez mais parada e você diminui a atividade dessa água. Tá? E a gente pode determinar a atividade de água utilizando essa equação aí. A W, atividade de água, deve vir do inglês de activity water, né? Então a gente tem aí atividade de water, né? Falando em água em inglês, AW. Então atividade de água, AW, é igual a pressão de vapor de água no alimento dividido pela pressão de vapor de água pura, na mesma temperatura que deve ser sempre especificada. Então, a atividade de água, pressão dividido pela pressão da água pura, né, na temperatura especificada. Tá? Alguns alimentos são classificados em função da atividade de água. E aí a gente tem aí alimentos de baixa umidade, que a atividade de água é igual a 0,6. Nesses alimentos, o crescimento de micro-organismos é mínimo, então são alimentos que podem ser conservados por bastante tempo, porque eles têm pouca água. A gente tem uma umidade intermediária, que é a atividade de água entre 0,6 e 0,9, e uma alta umidade, que é a atividade de água acima de 0,9, quase próximo de 1. Bastante água no alimento. Os efeitos dessa atividade de água em alimento são relacionados também a reações químicas, enzimáticas e crescimento de micro-organismo, alteração da aparência e textura. Por exemplo, no café solúvel e no amolecimento de biscoito. Café solúvel é um café que não é café, né? Eu acho que o café solúvel é o pior café que existe. O gosto dele é horrível. Só serve para tomar com leite. Mas como é que ele é feito? Você pega e faz o café na indústria, tá? O café é feito na água. Depois você pega e seca essa água do café, deixando só os componentes sólidos que são solúveis na água. Então chega em casa, você esquenta água quente e põe um café solúvel. É aquele componente que é solúvel que vai se dissolver novamente. Esse componente solúvel ele é altamente hidrofílico, né? Higroscópico. Ele absorve a água do meio ambiente. E aí, se você tem o café solúvel e deixa ele aberto, ele vai absorver essa quantidade de água e vai virar uma pedra. Né? Ele vai entumecer. Muita gente aí que já esqueceu o pote de café solúvel aberto, no outro dia foi usar, a colher nem entra, porque vira uma pedra. Ou, se você esquece o pote de biscoito aberto, amolece o biscoito. Fica aquele biscoito meio molengão, com um sabor horrível, a textura horrível, parecendo biscoito velho. Tá? Então, quanto a gente diminui a atividade de água de um alimento, nós aumentamos a sua estabilidade. Por isso que a secagem e o congelamento são os métodos de conservação mais utilizados para alimentos. Né? Porque você, interferindo na atividade da água do alimento, você consegue aumentar a estabilidade desse alimento. Valores muito baixos de atividade de água, né, região de monocamadas, podem predispor o alimento à rancidez oxidativa, caso esse alimento seja suscetível. Rancidez oxidativa. Quem já comeu aqui manteiga rançosa, né? Aquele ranço na manteiga? Aquilo é uma baixa atividade de água, você diminui tanto a atividade de água que forma essa rancidez oxidativa, aquele gosto de metal, rançou, estragou e deu um cheiro de ranço, né? Que as pessoas gostam muito hoje em dia de andar com a camiseta escrito ranço, não sei porquê, mas o ranço é isso, você diminuiu a atividade de água a tal ponto que você estragou o alimento. Se você tirar demais a atividade de água, pode estragar o alimento. Aqui a gente tem uma foto com alguns alimentos estragados pela atividade de água. Pode ser por crescimento de micro-organismo, como no pão aqui, ó, mofado, ou deterioração, no caso das frutas. Né? As frutas também ficam deterioradas pela atividade de água. Nesse gráfico, né, é bom para colocar em prova, porque vocês analisam ele facilmente, a gente tem a velocidade relativa de reações em função da atividade de água. Então aqui a gente tem embaixo, prestem atenção
nessa linha de baixo, né, a linha horizontal, que a atividade de água vai de 0 até 1, e quanto maior a atividade de água, maior a facilidade de você ter reações que podem deteriorar o alimento ou ter crescimento microbiano. Quando você tem uma atividade de água muito baixa, você promove aqui a oxidação de lipídios. Por isso, esses lipídios, ou seja, gordura, provocam o ranço, né? Oxida os lipídios quando você tem pouca água. Então aqui é a curva de oxidação de lipídios. Ela faz uma barrigada aqui no 0,3, mas ela pode rançar também se você aumenta a atividade de água aqui depois, tá vendo? Oxidação de lipídios é um problema aí para vários alimentos gordurosos, né, que podem provocar esse ranço, tá? De 0,2 aqui, ó, a curvinha do escurecimento não enzimático, tá? Que a fruta pode escurecer, não por problemas de enzima, mas por atividade de água. Nós temos aqui a curva de atividade enzimática, ou seja, de 0,3 a 0,7, as enzimas se favorecem, podem deteriorar o alimento, não precisa ser uma deterioração de micro-organismos, mas uma deterioração de enzimas que vão destruir o alimento. Tá? A partir de 0,7 você tem 3 curvas de micro-organismos: fungos, leveduras e bactérias. Tá? O que precisa de menos teor de umidade são os fungos. Por isso que o pão fica embolorado mais fácil, porque o fungo ele precisa de pouca atividade de água para fazer o seu processo de deterioração do alimento. Nessa segunda linha aqui, leveduras, e por último, bactérias, que precisam de uma atividade de água mais alta para se proliferar. Tá? Repetir esse slide. Bom, a umidade do alimento está relacionada com sua estabilidade, qualidade e composição. A determinação de uma umidade torna-se complicada em função da exatidão e precisão dos resultados, e somente a água livre é medida com certeza em todos os métodos. Por quê? A gente não consegue medir a umidade, porque tem algumas moléculas de água que estão fortemente ligadas ao alimento. E aí, se você for procurar essa molécula, você vai acabar destruindo o alimento, né? Porque a gente tem as principais dificuldades encontradas para a gente determinar a umidade de um alimento. A separação incompleta da água do produto, a gente não consegue separar completamente a água do produto. A decomposição do produto com formação de água além do original. Então, se você decompõe o produto para fazer uma análise, você pode aumentar a quantidade de água pela formação dessa decomposição. A perda de substâncias voláteis do alimento, que são computadas com o peso de água. Então, se você coloca um alimento para secar e alguns óleos essenciais evaporam, você perde também peso dessas substâncias voláteis, que não é só água. E tem a água ligada quimicamente com outras substâncias do alimento, que não é eliminada na maioria dos métodos de determinação de umidade. Então é isso, né, que a gente tinha para falar hoje sobre a química da água. Alguma dúvida, pessoal? Alguma curiosidade? Alguma novidade que vocês aprenderam hoje comigo? Que querem compartilhar? Tranquilos? Tranquilo. Professor. Diga, Fernanda. Não, tá tranquilo. Primeira aula sobre a água, professor. Hã? Me envolvendo com esse estágio agora, preocupada. Não entendi, cortou. Repete, por favor. Sobre a aula foi tranquilo, mas agora Foi estou preocupada com o tranquilo. estágio. Eu não sei se é com o senhor, se é com a Juliane. Rapaz, aí eu vou ter que saber com a Ayana. Vou falar com ela hoje à noite ou amanhã cedo aí. Deixa eu parar a gravação aqui.